leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui dar o meu veredito sobre Daisy Jones and the Six. Já quero começar dizendo que existe muita polêmica ao redor de Daisy Jones and the Six, livro da Taylor Jenkins Reid, que eu resolvi ler antes da série da Prime Video estrear em março, no dia 3, porque eu queria, poder assistir a série sabendo um pouco mais dessa história. Tem muita comparação entre Daisy Jones and the Six e outras histórias da Taylor Jenkins Reid, principalmente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que, cá entre nós, é um dos meus livros favoritos da vida. Então as pessoas comparam muito, sabe? Qual livro é o melhor, Daisy Jones and the Six ou Sete Maridos de Evelyn Hugo? Já quero dizer que eu acho essa comparação meio infundada pelo simples fato de que não existe livro bom e livro ruim. Eu, como letróloga, sempre digo que literatura não é consenso. Você gostar de um livro vai além da estética do texto, vai além da narrativa, da construção de personagens, do desenvolvimento do enredo. Muitas vezes você gostar de um livro tem a ver com fatores externos. Pode ser porque é um tema que você gosta, pode ser porque você está vivendo um determinado momento na sua vida, pode ser que você esteja no momento em que aquele livro, de alguma forma, seja mais importante para você do que num outro momento se você tivesse lido. Por isso que, por exemplo, existe um grande valor nas leituras, porque muitas vezes você acaba lendo um livro e esse livro, às vezes, na primeira vez você não gosta tanto e quando você relê, você ama, ou, por exemplo, você ama esse livro a primeira vez que você leu e depois de anos você vai reler e você não gosta tanto assim. Por quê? Porque depende de muita coisa você considerar um livro bom ou ruim. Não existe nada que bata o martelo e fala, é um livro bom, é um livro ruim. Vai de você, vai da sua experiência pessoal. E eu sei que existe muitos comentários a respeito de Daisy Jones e de Evelyn Hugo, dessa coisa de, quem gosta de Evelyn Hugo não gosta de Daisy Jones, quem gosta de Daisy Jones não gosta de Evelyn Hugo, e por aí vai. Cá entre nós, no meu gosto pessoal, eu gosto mais de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo pelo simples fato de que eu me identifico mais com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Tem o tema do cinema, que é uma coisa que eu entendo muito mais do que, por exemplo, a indústria da música, e também a Evelyn Hugo, ela é uma figura que me representa de várias maneiras, sabe? Pra mim foi revolucionário ter lido esse livro. Gostaria muito de ter tido a chance de ler esse livro quando eu era mais jovem, porque ele toca em questões muito importantes a respeito de representatividade, de diversidade, de questões que a gente precisa discutir e que muitas vezes, acabam passando pela nossa vida e que em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo eu tive chance de refletir a respeito disso, tanto na figura da Evelyn quanto na figura de outros personagens, principalmente as mulheres ali, e eu gostei mais porque eu acabei me identificando mais com a Evelyn. Porém, gente, já quero dizer que eu não sou a pessoa que, eu amo Evelyn Hugo e então eu odiei Daisy Jones and the Six. Não, eu amei Daisy Jones and the Six. O que aconteceu? Eu tentei ler esse livro outras vezes na minha vida e não foi. De novo, por fatores externos. Pelo que eu tava vivendo na época, por como tava a minha cabeça, eu não conseguia simplesmente mergulhar na história. Mas, como eu fiz essa tentativa de ler antes da série, de repente foi. E quando eu digo que foi, gente, eu li esse livro em 2 dias, porque eu não conseguia parar. Na questão da estrutura do texto, eu entendo quando as pessoas comparam com Evelyn Hugo, porque os 2 livros se tratam de uma biografia. Enquanto em Evelyn Hugo a gente tem a Monique, que é essa jornalista pouco conhecida, que acaba sendo chamada pela Evelyn pra fazer uma entrevista, mas aí, na verdade, a Evelyn quer mesmo contar a sua história, já que agora ela já é uma senhora, mas que sempre foi um ícone de Hollywood, que passou por muita coisa, quer falar sobre as coisas boas e ruins da sua vida, suas qualidades, seus defeitos, a indústria podre de Hollywood, o que ela enfrentou, principalmente em quesito ali, por ser uma mulher objetificada em Hollywood, e, claro, esclarecer toda a questão de, meu Deus, ela foi casada 7 vezes, quem será que foi o grande amor da vida dela? E em Daisy Jones and the Six, a gente tem a história de uma biógrafa que tá escrevendo, ali toda a questão, desde a formação da banda The Six, até quando a Daisy Jones entrou nessa banda, e principalmente o que causou, a grande catástrofe que foi o final dessa banda, que teve um grande álbum que explodiu no mundo todo e que de repente eles se separaram. E aí a gente vai tendo como uma entrevista com cada integrante, dessa banda.
Então, né, as duas histórias são aí biografias de grandes celebridades e a gente também tem, lógico, alguns plot twists, algumas reviravoltas aqui e ali, mas a questão principal é realmente explorar as figuras que a gente vai tendo aqui, tanto numa história quanto na outra. Mas estou focando em Daisy Jones agora. A Daisy, gente, já começa aí como uma mulher lindíssima, maravilhosa, incrível, que ela é filha de pessoas famosas, então ela tem tudo, só que ela é muito negligenciada. Desde cedo, ela tem essa necessidade de ser vista, porque ela se sente invisível. E ela tem um grande talento que é compor músicas. E ela acaba encontrando, basicamente, um refúgio tanto no ato de escrever suas canções, quanto nos seus vícios. Ela é viciada em muitas drogas ilícitas, em bebida e principalmente em remédios. E isso vai também influenciar muito a vida dela, né? Tanto quando ela é anônima, quanto quando ela se torna famosa. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aqui também os integrantes da banda The Six, que era liderada pelo Billy Dunne. E o Billy, né, e o seu irmão acabam criando, né, essa banda, porque eles gostam muito de música, eles gostam de tocar, de cantar, de compor, e essa banda vai fazendo shows aqui e ali, vai crescendo aos poucos, mas ela acaba só decolando quando, de repente, né, o agente deles tem a ideia de trazer essa figura icônica da Daisy Jones para dentro dessa banda. E aí sim a gente tem um grande estouro. Só que a gente vai ter ali muitos relacionamentos conturbados dentro desta banda. Tanto que existe aí um grande paralelo com outras bandas, como por exemplo o Fleetwood Mac, de ter ali uma banda que é um grande sucesso, que todo mundo conhece, mas que, né, por detrás dos panos tem muita coisa rolando, tem muitos conflitos, tem muitas questões que, assim, a gente vai ter abordado aqui na figura dessa banda, a gente vê que, ai, parece que eles estão, assim, super bem, maravilhosos, tem toda uma harmonia, mas não, eles são uma banda que tem muita coisa acontecendo, tem casal ali se separando, tem casal ficando junto, tem um que não suporta a presença do outro, principalmente ali a Daisy Jones e o Billy Dunne, sabe? Que são as duas grandes figuras icônicas que um não se dá bem com o outro. E aí é que vem o meu ódio pelo Billy Dunne. Se tornou um dos meus personagens, assim, mais... que eu odiei. Eu odiei. Toda vez que esse homem abria a boca na entrevista, dava pra ouvir o barulho dos meus olhos rodando, sabe? Pra dentro das órbitas, porque eu falava assim, gente, eu não aguento mais ouvir esse homem. Porque ele faz um monte de besteira na vida dele, até às vezes assume a culpa, mas ele carrega essa culpa de uma forma como se, na verdade, ele estivesse sendo um grande herói pelas coisas que ele passou, por coisas que ele fez, sabe? Não que outras pessoas provocaram na vida dele. Por isso que eu gosto tanto da Daisy, porque às vezes ela chama ele na chincha e fala assim, cara, para! O cara se acha o máximo, ele é arrogante, ele é egoísta, sabe? Ele tem os seus próprios motivos pra fazer o que ele tá fazendo. E a Daisy também, mas a Daisy, ela assume a culpa. Ela fala, eu fiz isso, isso e aquilo, porque eu sou assim. E ele, eu sou maravilhoso. Mas ele é um cara extremamente egocêntrico. Pausa para dar carinho para a Mia. Mas é aí que eu acho que o grande trunfo da Taylor Jenkins Reid entra aqui. Eu acho que ela escreve de uma forma muito simples, muito fluida. Você acaba lendo muito rápido seus livros, mas eu acho que o grande charme das suas histórias não está nisso, e sim na construção dos personagens. Eu acho que ela tem um grande dom na hora de criar, principalmente, protagonistas femininas. Eu acho que ela fala muito a respeito do empoderamento, a respeito do que a mulher enfrenta, seja em qualquer uma dessas indústrias, né, do cinema, da música, de coisas que a fazem ser, assim, objetificadas, adoradas, mas nunca compreendidas. E aqui mesmo, em Daisy Jones and the Six, tem uma fala que eu gostei muito, que foi a respeito de como a gente ama pessoas quebradas. Por isso que existe um grande apelo quando a gente tá falando, né, de tragédias, de celebridades e tudo mais, porque a gente gosta disso. E isso faz parte da morbidez humana, sabe? É uma coisa que é inerente a gente. Querer ouvir a desgraça do outro. Não porque a gente fica feliz com isso, mas por questão de curiosidade. Porque são figuras que de alguma forma chamam a nossa atenção. Então, tanto em Daisy Jones quanto em Evelyn Hugo, a gente tem protagonistas que são mulheres quebradas, que são mulheres que viveram aí muito machismo e tiveram muito da sua vida sendo um inferno por conta da sociedade patriarcal que a gente vive. E eu acho isso algo importantíssimo dela falar sobre, como uma escritora, como uma mulher, falar sobre isso. E ao mesmo tempo, eu acho que as
personagens que ela cria são muito humanas. Elas têm suas qualidades, elas têm seus defeitos, elas têm coisas boas, elas têm coisas ruins. Elas falam sim sobre coisas incríveis, né, feitos maravilhosos delas, mas também sobre momentos terríveis, coisas que elas se culpam, momentos em que elas ultrapassaram limites, que elas não deveriam ter feito determinadas coisas. E eu acho que aí é que tá o grande motivo pelo qual tanto um livro quanto o outro são tão apelativos assim pra gente, que marcam a gente, porque a gente sai dessas histórias acreditando que essas personagens são reais. A gente quer terminar o livro e correr pra assistir os filmes da Evelyn Hugo. A gente quer terminar o livro e ir ouvir, sabe, Aurora. A gente quer poder saber mais sobre a banda The Six. A gente quer ouvir mais sobre a Daisy Jones, saber o que aconteceu com ela. E é isso, sabe? A essência desses livros está na construção de personagens tão incríveis, tão humanos, que possuem um grande espectro de emoções, de sensações, de coisas que eles passaram. E isso é incrível. Eu amei Daisy Jones and the Six. Eu terminei esse livro apaixonada pela Daisy, com muito ódio do Billy, querendo muito ser amiga da Karen, tentando entender muito da Camila, concordando com toda a rabugice do Eddie. De alguma forma, você se sente parte dessa banda, como se você fosse uma groupie, como se você estivesse indo atrás, como se você estivesse indo num tour com essa banda. É algo tão real que dói. A própria Daisy, eu posso dizer que eu me identifiquei com ela. Já falei em outras redes sobre questão de remédios. Eu sou uma pessoa que eu, infelizmente, preciso fazer uso de vários remédios por conta, né, de tratamentos mesmo, né, os meus médicos me acompanham, mas é muito fácil você passar essa linha entre o remédio ser algo que tá te fazendo bem e o remédio ser algo que acaba te viciando, principalmente quando a gente tá falando de remédios mais fortes pra dor, que no caso a Daisy utiliza muito pra não sentir muito das questões mentais dela. Então eu acho isso muito importante de ser mencionado, porque eu acho que se fala muito de vícios em grandes drogas e em bebida, cigarro e etc, mas não tanto sobre remédios, e muitas celebridades já morreram por conta disso. O próprio Stephen King, né, que é um grande ídolo pra gente que ama literatura, ele mesmo já foi extremamente viciado em remédios pra dor, né, analgésicos, exatamente por um acidente que ele sofreu. Então a gente vê muito isso na figura da Daisy e a gente quer ajudar ela, mas ao mesmo tempo a gente entende o que ela tá passando. Eu acho que a questão que faz os livros da Taylor Jenkins Reid, no geral, serem assim tão próximos da gente devorar, da gente querer saber mais, da gente gostar tanto dessas histórias, da gente tá no hype para assistir Daisy Jones and the Six, é exatamente essa coisa de ser tão real, tão verdadeiro, sabe? De apelar na nossa alma, de mostrar pra gente seres humanos que são tão quebrados quanto a gente. Então, eu amei a minha experiência com Daisy Jones and the Six, foi um 5 estrelas, eu amei, eu acho que sim, vale super a pena ler, se você ainda não leu antes de conferir a série, que eu tô muito empolgada. Eu acho que a Prime tá fazendo um trabalho excelente de divulgação, de marketing, né, porque a gente tem ali as músicas fazendo parte da trilha sonora, a gente vai ter um álbum de Daisy Jones and the Six, e eu mal posso esperar pra conferir essa adaptação, que eu acho que vai ser incrível, e tudo porque a experiência que eu tive com Daisy Jones and the Six foi simplesmente sensacional. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa resenha / literatura comparada. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de filmes, séries, livros, por favor, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Daisy Jones and the Six e o que você achou, se você tá empolgado pra série. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem. You regretting me and I regretting